Fala, trader. Eu quero compartilhar com você alguns padrões de candlesticks que eles são bem interessantes quando eles estão dentro de uma estrutura completa de uma análise, ou seja, ele está dentro de uma confluência maior, de um conceito técnico geral que pode indicar a partir daquela região, a partir daquela confluência de vários princípios técnicos. E quando eu falo de vários princípios, eu estou falando, por exemplo, da tendência, eu estou falando, por exemplo, do contexto de um modo geral, da tendência do mercado como um todo, médias móveis, níveis de preço, linhas de tendência, ou seja, quando você tem todo aquele alinhamento, né, o mercado indica, por exemplo, potencial de um movimento de alta, potencial movimento de baixa, e com todo esse contexto alinhado, principalmente de tendência, tá? E aí, consequentemente, você tem naquela região de contexto um evento se formando com uma validação final de um dos padrões de candles que eu vou abordar aqui. Existe uma série de candlesticks e você vai observar que existe uma discussão muito grande acerca dessa questão de padrões de candles, né? Alguns vão falar que candlesticks não funcionam e outros vão defender de forma bem profunda os candlesticks, como por exemplo o próprio Al Brooks, na qual é um livro que eu tenho atualmente, está entre os livros que eu estou lendo, né? E eu acredito que eu fico no meio termo, tá? Você não deve focar somente nos candles, porque se você focar somente nos candles e não fazer uma leitura do comportamento do preço como um todo, você não vai conseguir ter uma boa performance, isso é difícil, tá? Principalmente quando se trata de gráficos intradiários, operações de day trade de 2, 3, 5, 10 minutos. Mas você também não deve ignorar totalmente os candlesticks. Então, o que que eu falo, o que que eu passo para você, de repente, que está iniciando aí no mercado? Faz uma confluência, você entende, você extrai a informação lógica do comportamento do preço através de uma análise macro, ou seja, olhando a tendência do mercado, qual é a região que o mercado se encontra, existe uma linha de tendência importante naquele mercado, uma linha de tendência de alta, de baixa, tem algum nível de preço relevante naquela região, qual é a região de Fibonacci que aquele mercado está se desenvolvendo, tudo isso vai corroborar para uma tomada de decisão final, onde você vai fazer basicamente como último filtro de tomada de decisão, ou seja, aquele último princípio técnico para você comprar ou vender, vai ser basicamente o candlestick, tá bom? Beleza? E existe uma série de padrões de candlesticks. Eu tenho, por exemplo, aqui uma literatura muito boa que é Operações Lucrativas com Candlesticks, do autor, acho que é Bigalu, se não me falha a memória o nome dele. Esse é um livro que eu tenho há muitos anos. E é um livro que eu recomendo também a leitura, mas esse livro ele vai te trazer praticamente conhecimento sobre candlesticks. Lembrando que quando você olha também para o time frame maior, por exemplo, gráfico diário, o sinal técnico dado por uma região de contexto mais a validação de um candle, ele tende a ser um sinal muito mais forte do que o mesmo evento acontecendo num gráfico de 5, de 2, de 15 minutos. Isso é um fato, porque você tem um espaço de tempo muito maior de negociação em um único candle do dia, né? Ou se comparado a um gráfico de 5, de 15, de 10, de 2 minutos. Isso é um fato não só para candles, mas para qualquer sinal do preço. Quando você tem um evento acontecendo num tempo gráfico maior, ele tem mais confiança, ele tem mais credibilidade do que num tempo gráfico menor, porque tecnicamente o preço passou mais tempo ali se desenvolvendo naquela região e existe e acontecendo ali uma disputa entre compradores e vendedores para chegar àquela conclusão daquela informação final que você está lendo, beleza? Então, antes de eu entrar propriamente dito no conceito de candles, eu quero falar para você sobre um princípio que é muito importante. Eu não vou me aprofundar muito nesse assunto, porque eu já tenho falado aqui alguma coisa sobre isso, e inclusive você tem acho que um ou dois vídeos aqui no canal que eu já estou falando sobre o conceito de tendência que você pode assistir, tá bom? Mas o ponto importante, o ponto crucial para você executar suas operações de compra ou de venda é sempre você observar o gráfico num princípio de uma visão mais macro e saber para que lado o preço está se desenvolvendo, ou seja, o mercado ele está numa tendência primária de alta ou o mercado ele está numa tendência primária de baixa. E quando eu falo de tendência, você não precisa se aprofundar naquele conceito de Charles Dow, que ele falou de uma tendência primária se validando, durando há cerca de 9 meses ou alguma coisa com um tempo maior que isso, 9 meses a um ano e meio. Quando eu falo de uma tendência primária, considerando aqui esse ambiente operacional do day trade, né, gráficos intradiários, você pode considerar, por exemplo, uma tendência primária que está acontecendo num gráfico de 60 minutos. Então, a partir do momento que o gráfico de 60 minutos ele estabelece para mim uma tendência, né,
seja uma tendência de alta, seja uma tendência de baixa. Olha só, eu entendo que todo movimento a favor daquele movimento que está se desenvolvendo os 60 minutos, onde ele já estabeleceu para mim uma tendência, eu entendo que vão ser movimentos melhores, serão trades com mais probabilidade de acerto, não só de acerto, mas também de um risco-retorno melhor, tá bom? Então eu sempre vou trabalhar nesse princípio, né? Quando se trata do day trade, eu vou considerar, por exemplo, uma tendência primária. O gráfico de 60 minutos ele pode me passar essa visão muito bem. Então, a partir do momento que eu olho, por exemplo, para um espaço dos últimos 3, 4, até os últimos, né, 5 pregões, eu já tenho ali digamos assim, uma definição melhor de uma tendência primária, olhando com esse filtro voltado para o intradiário, esquecendo aquele contexto de tendência primária de mais longo prazo. Se você agora, por exemplo, vai fazer swing trade, aí sim você precisa olhar para uma tendência primária maior, que vai estar se desenrolando ali provavelmente alguns meses ou de repente até um ano, alguma coisa do tipo, tá bom? Então espero que você tenha conseguido compreender essa linha de pensamento aqui sobre tendência primária na modalidade operacional que você está operando, tá? Então, o primeiro ponto importante para você observar é uma tendência. Então, por exemplo, eu vou pegar o exemplo aqui da Vale, depois eu vou usar outros ativos, para exemplo. Não fica preso à questão do ativo propriamente dito, porque o evento que se valida aqui, ele se valida no índice, ele se valida no dólar, ele se valida nos futuros. Cara, tranquilo, não se prenda ao ativo, tá? Eu estou usando aqui alguns exemplos, principalmente que foram exemplos que eu operei, talvez não todos, né? Mas eu vou tentar sempre trazer, a maior parte do tempo, como eu já tenho compartilhado aqui com você, os exemplos que consequentemente eu operei, porque eu tenho mais particularidade de falar daquele cenário, porque consequentemente eu operei, tá bom? Bem, a Vale ela já tinha estabelecido uma tendência de baixa aqui. Se você for lá nos 60 minutos, você vai ver que você teve esse movimento principal de baixa. O mercado fez um movimento corretivo. Eu acredito que ele provavelmente retraiu aqui 38% desse movimento, tá bom? No dia seguinte ele já abre com gap de baixa, perdendo essa mínima aqui, validando para mim o quê? Um evento de reversão, sendo iniciado lá nos 60 minutos, ó, o evento aqui acontecendo, certo? Lá nos 60 minutos, ok. Então, o dia seguinte eu já ia ficar atento num cenário de continuação desse movimento. E olha só o que ele fez, ele fez exatamente isso. Ele me entregou esse movimento de baixa, já acontecendo com gap, fez um movimento corretivo, esse movimento corretivo provavelmente retraiu 50% do gap, que eu já vou traçar aqui, e depois ele já anula 100% desse movimento de alta, seguido de uma formação corretiva, se desenvolvendo num padrão de triângulo descendente, tá? No formato de ABC, tá bom? Bem, então o primeiro ponto aqui era o que? Eu tinha uma tendência de baixa já estabelecida na Vale, ou seja, onde eu entendo que todo movimento contrário a esse movimento de baixa, ele seria um movimento corretivo, como por exemplo se sucedeu aqui, o mercado abre com gap, retrai 50% e você vê que observa que em seguida, ele já anulou 100% desse movimento. Então, ele fez um movimento de alta e, cara, ele anulou praticamente em linha reta esse movimento. Então, não se espera, a partir desse momento, que o mercado ele está numa tendência de alta. Não, a pressão aqui é vendedora e isso é indiscutível, né? Ou seja, e aí o que você vai fazer? Você vai esperar que realmente um evento a favor daquele movimento que o mercado já está se desenvolvendo, já está indicando que ele vai dar continuidade àquele movimento, aconteça, tá bom? E aqui ele fez um evento muito interessante que eu chamo de evento de anulação do movimento anterior. Então ele faz esse movimento e ele anula esse movimento anterior em 100%. Quando isso acontece para mim, isso aqui me traz uma informação muito importante acerca do conceito de tendência e de direção do mercado, que ele mostra para mim que esse movimento de baixa que aconteceu, ele não é mais uma correção desse movimento de alta. Por quê? Porque ele devolveu 100% do movimento. E nenhum movimento corretivo devolve 100% do movimento impulsivo. Eu vou repetir. Nenhum movimento corretivo devolve 100% do movimento impulsivo. Se ele é um movimento corretivo, ele vai ter que encontrar suporte ou resistência em alguma retração importante de Fibonacci. Geralmente 38, 50 ou 61,8%. Existem outras retrações, pelo menos mais 3 retrações que estão dentro desse conceito de retrações, só que elas não são tão relevantes como essas que eu estou compartilhando com você. Acredite, eu já estudei muito Fibonacci, eu tenho inclusive dentro do curso Jornada Bereshit, que é um curso completo, composto por 7 módulos, 30 aulas, que está dentro do protocolo Bereshit, que é um ambiente educacional completo. Eu tenho um módulo lá que eu falo somente sobre Fibonacci, que é o que eu chamo maestria em Fibonacci, ou seja, onde você vai aprender a como fazer a usabilidade, a aplicação de Fibonacci nos todos os pontos, no conceito de retração, de projeção,
projeções de pivôs, de espelhamentos, e também como que você vai trabalhar o conceito macro e micro de Fibonacci, e consequentemente o que eu chamo de confluência de Fibonacci, que sem dúvida isso é uma sacada genial aí para você encontrar gigantes níveis de preço através da ferramenta de Fibonacci. Bem, eu posso te dizer que a maioria dos níveis de preço são formados por dois princípios principais, números redondos e Fibonacci, tá bom? E quando você tem acesso a esse curso, você vai estar também imergido durante 12 meses comigo, dentro de um espaço educacional completo, onde você vai ter acesso, além do curso, você vai ter acesso a 3 encontros semanais durante o pregão, sala ao vivo, onde eu vou compartilhar minha tela com você, nós vamos analisar e operar juntos, tá? Você vai ter acesso a 2 encontros mensais durante a cada 15 dias, ou seja, mentorias em grupo, e você vai ganhar ainda comigo, tá bom? Enquanto você está assistindo esse vídeo, talvez isso pode mudar num futuro breve, mas até o momento atual você vai ganhar comigo também uma consultoria gratuita direto comigo, beleza? Bem, vamos lá. Então, repito, nenhum movimento de baixa, nenhum movimento corretivo, ele retrai 100% do movimento impulsivo. Se ele devolveu 100% do movimento, você não espera que esse movimento seja um movimento corretivo, mas provavelmente um movimento que indica reversão ou continuação. Nesse caso aqui seria continuação. Baseado nisso, o que eu esperei? Eu só esperei o que eu chamo de pivô pré-rompimento, que é onde o mercado ele devolve 100% do movimento anterior e constrói para mim um possível evento indicando a quebra daquela região. E aí eu chamo de pivô pré-rompimento. Por quê? Pré-rompimento do quê? Dessa estrutura aqui que ele fez para mim. Olha só. Então aqui eu já falei sobre o conceito de tendência, tá? A importância do contexto de tendência dentro desse processo da tomada de decisão. Então você vai olhar para o mercado, você vai fazer a sua análise baseada numa confluência de fatores, você vai executar o seu trade quando esse evento estiver se validando. Mas você precisa sempre manter isso atrelado à tendência e confluência macro do mercado, tá bom? Quais são os principais candlesticks que eu considero relevantes para a gente operar, para a gente observar como sinais técnicos das nossas operações de compra ou de venda? Eu gosto muito de 2 padrões de candles. O primeiro deles é o padrão de engolfo, tá? Se você não conhece o padrão de engolfo, ele consiste basicamente na formação de 2 candles, onde você tem, por exemplo, um primeiro candle, e aí você tem, nesse caso, um engolfo de baixa, por exemplo, onde você tem um primeiro candle positivo, tá? E onde você tem depois um segundo candle, né, olhando sempre da esquerda para a direita, onde você tem um segundo candle negativo. Esse segundo candle negativo, ele engolfa totalmente o candle anterior, olhando sempre da direita para a esquerda, ele engolfa totalmente o candle anterior. Então, olha só, o candle anterior, ele fez uma máxima aqui, certo? Ele fez uma mínima aqui, e o candle seguinte, que foi essa barra aqui, ela engolfou totalmente, ou seja, o candle anterior ele fica totalmente imergido dentro daquele candle seguinte, e aí você vai ter esse padrão aqui como um engolfo de baixa, e aí consequentemente o oposto é verdade. Se você tiver, por exemplo, em seguida um candle engolfando esse vermelho, você tem um engolfo de alta. Deixa eu tirar isso aqui. Perfeito? Tranquilo? Bem, eu acredito que você entende aqui, né, o que é um padrão de engolfo. Se você tiver alguma dúvida sobre candle, entendendo realmente como que eu faço a leitura de um candle, né, quais são as 4 informações que um candlestick me passa, né? Como que eu interpreto essas informações? Se você realmente não souber isso, eu não sei qual é o seu nível de conhecimento, comenta comigo aqui, deixa na descrição, nos comentários, qual que é o seu nível de conhecimento, se você tem um conhecimento sobre candlestick, se você está iniciando no mercado, porque isso vai ser interessante, porque também eu vou saber como eu posso trabalhar as próximas aulas, talvez com um tema mais básico, um tema mais profundo aí sobre, né, esse espaço, esse ambiente macro da análise técnica, da análise gráfica como um todo. Perfeito? Ok, e olha só, ele faz então já tinha uma tendência de baixa, o mercado já tinha aberto com gap nesse dia, ele já tinha anulado aquele movimento anterior para mim, então o que eu esperava aqui? Um sinal para mim vender, tá? E aí você vê que ele faz aqui um pequeno swing, conhecido também como um pequeno movimento, tá bom? Eu não preciso nem traçar FIBO, porque essa correção ela foi tão sutil que ele não chegou nem nos 38% desse movimento, foi uma correção muito sutil. E quanto menor a correção, maior é a pressão, né, impulsionando o mercado para aquela direção, tá bom? E aí ele começa a deixar essa confluência de candles, e aí eu esperava realmente um candle aqui mais relevante nessa região, e ele deixa para mim
esse candle 36. Então, se você observar, esse candle 36, ele engolfa totalmente o candle 35. Na verdade, ele engolfou os dois últimos candles, o candle 34 e o candle 35. Mas para se validar como engolfo, ele só precisa engolfar o candle anterior, já é o suficiente. Então, olha só, a máxima do candle 35, mínima, e você vê que esse candle 36, ele ficou totalmente engolfado aí dentro do... engolfou totalmente o candle 35, tá? Nesse momento aqui eu tinha o mercado trabalhando abaixo da VWAP, e tinha basicamente também o mercado já aí dando o alinhamento aí das médias móveis, médias de 9 e médias de 20 períodos, né? Olha, seja, cruzamento das médias, já falei sobre cruzamentos aqui que é muito importante, como que você opera cruzamentos de forma técnica, ou seja, não é porque cruzou você vende ou cruzou para cima você compra, não. É o cruzamento, mas também um evento técnico no preço. Tem uma aula aí também eu falando sobre isso, tá? Cruzamento de médias móveis, beleza? Deixa eu tirar aqui agora deixar as médias aqui, beleza? E aí o que eu fiz? Eu fiz uma venda aqui, certo? Eu vendi basicamente a mínima desse candle. Deixa eu colocar essa linha aqui só para a gente observar. Deixa eu colocar ela aqui numa cor diferente. Pronto. Eu fiz aqui basicamente a venda, né? Você vê que é uma entrada também que eu chamo de acionamento de pivô. Eu fiz a venda aqui na mínima desse candle, tá? E coloquei, e o meu stop aqui, coloquei o stop aonde? Se eu coloco, olha só que interessante, geralmente o stop em ação, eu coloco o stop 1 centavo acima, 1 centavo abaixo, tá? Então, por exemplo, essa barra aqui, ela me deixou uma máxima no 5576, meu stop poderia ser no 5577. Só que nesse caso aqui, eu não coloquei o stop na máxima do candle, eu coloquei o que eu chamo de stop clássico. Eu coloquei o meu stop um centavo acima da máxima que ele estava deixando aqui, 5582. Eu coloquei o meu stop aqui, ó, 5583. Aqui foi o meu ponto que eu posicionei meu stop. Se eu coloco o meu stop na máxima desse candle, esse candle aqui, 46, ele teria me violinado exatamente no ponto de stop, olha lá. Máxima 5577. Meu stop aqui estaria onde? Olha lá, 7,6 estaria no 7,7 também, tá? Por que eu coloquei meu stop aqui em cima? Por causa do contexto do preço. Esse candle aqui, ele foi um sinal claro para mim de venda, só que não era uma região muito interessante que eu queria vender. Essa venda ela seria mais interessante para mim acontecendo aqui em cima. Só que ainda não tinha um evento tão interessante para vender aqui. Eu poderia já pensar numa venda na confluência desses dois candles, mas esse candle ele realmente ele foi um sinal, foi o nível de sinal que eu precisava para executar esse trade de venda, ok? Deixa eu ver se teve aqui um volume legal nessa barra também. Não foi nada gritante, né? Foi muito assim, digamos, na média, mas basicamente foi isso. Só que observa um ponto interessante aqui, que eu fiz essa venda, coloquei o stop clássico, tá bom? E o mercado ele não entregou o movimento de imediato. Se eu não coloco o meu stop bem posicionado, eu teria tomado stop. E um dos princípios para eu ter posicionado esse stop é porque muitas vezes eu especulo que o mercado, se ele falha, ele pode evoluir para um tipo de correção ABC. Tá? E foi o caso que aconteceu aqui. Ele evoluiu para um tipo de correção ABC, que foi uma correção ABC numa formação de triângulo descendente, ok? Bem, e aqui eu não fiquei o tempo inteiro na frente do computador, tá? Eu entrei nessa operação, pouco tempo depois eu saí do computador, fui almoçar com a minha família, fui passear com meus filhos aqui no sítio, né? E depois, quando eu voltei, o mercado já estava se desenvolvendo aqui nesse movimento aqui, tá? Foi um trade muito interessante. Depois eu fiz a minha condução pela média, consegui aí levar aí pegar um bom movimento aí nessa operação, tá? Mas basicamente focando aqui só no contexto do candle, tá? Eu não vou entrar muito em detalhes de condução, nada. Foi essa venda que nós fizemos aí no índice, na Vale nesse dia. Olha só como que aqui também foi um ponto de partida interessante, porque você tinha movimento de baixo, uma possível correção ABC, final da correção da subonda C, e aí a continuação. Então aqui foi um sinal excelente também, né? Mas aí eu já estava vendido, né? Alguns centavos acima, então não tinha por que me preocupar em vender de novo, né? Depois ele fez uma bandeirinha de baixa, e olha só, foi embora. Perfeito? Então aqui foi uma venda que aconteceu aí na Vale baseado nesse princípio, tá bom? Bem, o outro candle gatilho que eu considero bem relevante também para a gente operar, deixa eu ver se eu tenho alguma operação, eu não sei se eu vou ter alguma operação aqui nesse candle recente, eu acho que não. Mas olha só, deixa eu reforçar mais uma vez aqui esse padrão de engolfo aqui que aconteceu no último pregão no dólar. Inclusive, aqui eu marquei bobeira porque eu pendurei uma compra aqui, nesse acionamento aqui, tá? Por causa do stop que estava muito grande nesse dia, muito volátil, ele acabou não acionando, ele passou direto pela minha entrada, eu acabei não querendo entrar na máxima dessa barra, porque eu não queria assumir aí, sei lá, 21, 22 pontos de stop, mas acabei perdendo aí um belíssimo movimento de mercado. Não sei o quanto eu ia pegar nesse movimento, sinceramente eu não sei, mas foi um trade que não deu stop, então com certeza pouco ou muito, né?
seria um trade positivo aí, tá? No pior dos casos, um trade, vamos dizer assim, da pior condição possível, seria um barra-barra aí que teria pago aí uns 14, 13 pontos, mas ia depender muito, eu não sei como que ia conduzir esse trade, talvez pela média. Ultimamente eu tenho trabalhado muitas minhas operações pela média móvel, tá? E aqui foi a condução do meu trailing stop tem acontecido muito pela média móvel. E aqui foi muito interessante porque o mercado ele abre com gap de alta, ele se desenvolve numa correção ABCDE, típica de uma correção triangular, tá bom? Depois ele já começa a fazer o rompimento dessa região, só que aqui ele configurou o que eu chamo de pullback pré-rompimento, ou seja, antes de realmente ele entregar o movimento, ele já faz um pullbackzinho ali na região e cria uma configuração aí de compra. Aqui validou inclusive um padrão que eu chamo de bear trap, né? Inclusive esse padrão de bear trap ele é bem interessante, tá? E se você não conhece, eu tenho um e-book gratuito com mais ou menos umas 40 páginas, onde eu te ensino a ler o mercado nesse conceito de eventos de bear trap e bull trap, como que você vai operar também. Isso aí, tá? Tá lá no meu Instagram, tem um link aqui do Instagram na bio. Acessa lá, vai estar o link lá na bio do Instagram. Acessa lá e tem um link aqui na descrição. Baixa o e-book, é gratuito. Você vai aprender muita coisa aí sobre esse princípio de e-book, sobre esse princípio de bear trap e bull trap. É uma leitura mais profunda do preço, mas acredito que você, né, vai dar conta. E se você tiver alguma dúvida, você pode também mandar uma mensagem, tá? Então aqui ele validou o que eu chamo de um bear trap aqui nessa região. Inclusive, se você já leu esse e-book, comenta aqui no vídeo, na descrição, se você já fez a leitura desse e-book, bear trap e bull trap, se você está conseguindo enxergar esses eventos nos gráficos ou se você ainda está com alguma dúvida, beleza? Então aqui nós tivemos um engolfo também, um cenário sensacional, e olha só que tendência que ele entregou, médias alinhadas acima da VWAP, ou seja, cenário fantástico, tá? Bem, esse aqui é um dos padrões que eu queria compartilhar com você aqui nessa aula, tá bom? Um dos padrões que eu considero bem relevante para a gente operar nesse mercado. Mas para essa aula não ficar muito extensa, não ficar muito longa, eu vou encerrar basicamente essa aula aqui e eu vou gravar depois uma segunda aula falando sobre o outro padrão de candlestick, candle gatilho, que eu considero também bem relevante para a gente incluir no nosso arsenal de tomada de decisão, desde que essas operações estejam sendo feitas dentro de uma estrutura, de um contexto maior da ação do preço, tá bom? Beleza, meus queridos? Então é isso que eu queria compartilhar com você. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like e até a próxima.